Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Vamos falar sobre a Era dos Impérios. Hoje é o terceiro livro da série Eric Hobsbawm. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, A Era dos Impérios, tá? 1875 até 1914. Vamos lá então falar sobre esse livro. É um livro muito denso, vocês podem ver, é muito bom. Eu adoro esse livro, tá? Eu não vi ele na faculdade, mas deveria. Enfim, mas fica a critério do professor para poder escolher qual livro ele pode ou não utilizar. Mas isso aqui é fundamental para poder estudar o século XIX. Vamos lá então falar sobre a Era dos Impérios. O que é a tal Era dos Impérios? Amigos, é o seguinte, amigos e amigas. A Era dos Impérios, o Eric Hobsbawm ele começa já falando sobre a tecnologia do século XIX. Quais eram as tecnologias já empregadas, como máquinas de tear, a indústria, todo o desenvolvimento pós-revolução industrial, o que aconteceu após a revolução industrial, o interesse dele, né? Algumas maquinarias já estavam obsoletas em alguns casos, como que se dava, na maioria dos países, a indústria, colocando como destaque a grande estrela do século XIX. Não podemos esquecer da importância que era a Inglaterra do século XIX. Tá? A Inglaterra, por exemplo, só para deixar claro, por que a Inglaterra, só um recadinho bem básico aqui, né? Informaçãozinha bem básica. Por que a Inglaterra era o grande nome do século XIX? Porque se hoje a potência imperialista é os Estados Unidos, no século XIX, a maior potência mundial era a Inglaterra por dois fatores. Primeiro, a colonização em vários países, e o segundo motivo por conta da Revolução Industrial. Resquícios disso aqui, o Hobsbawm então, ele vai tentando analisar e estudar as características da Inglaterra do século XIX. Né? Claro que ele também estuda outros países, como ele cita o Brasil, por exemplo, ele cita vários e vários países. As independências, por exemplo, que foram ocorrendo, inclusive aqui no Brasil. Né? Essa independência tardia, independência não, desculpa, república tardia, confundi. Essa república tardia que o Brasil teve, por exemplo, que o Hobsbawm vai analisar também, tá? Entre as mais variadas coisas. Então, a primeira parte do livro dele, ele se preocupa com tecnologia. Como é que era a tecnologia, por exemplo, da indústria do século XIX? Como é que era a tecnologia lá na Europa com, sei lá, 100 anos depois da Revolução Francesa, 100 anos depois da tomada do poder. A Era dos Impérios, só para deixar claro, é uma referência ao imperialismo inglês. Tá? E aqui ele já define o período, que é o período 1875 até 1914. Tá? Que 1914 é o ano que começa a guerra. Em julho de 1914 começa a Segunda Guerra Mundial. Então o recorte temporal que o autor vai fazer é justamente esse. Tá? Lembrando que em 1914 já começa a guerra e ele fala que é o primeiro grande marco do século XX. Então ele já marca o século XX lá na Segunda Guerra Mundial. Certo. Ok. Aqui nesse livro, o Eric Hobsbawm, ele ainda tem o estudo sobre a questão dos partidos a origem dos partidos de esquerda, a origem dos partidos operários. Tá? E ele faz até uma menção aqui. Por que os Estados Unidos, por exemplo, não tem partidos de esquerda, não tem partidos operários, enquanto a maioria dos países ainda tem? No capítulo Os Trabalhadores do Mundo. No capítulo Os Trabalhadores do Mundo, o Hobsbawm começa falando sobre a questão da migração. Como é que era o trabalhador, por exemplo, da Espanha, né?
como é que é a situação da qual se encontrava, né? Tem um trabalho ótimo do Engels, não sei se é do mesmo período, tem que pesquisar, né? Agora me fugiu a memória, chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Enfim, então o Hobsbawm, ele vai fazer uma linha do tempo, como é que é a situação desses trabalhadores, tá? E sobre a situação dos partidos políticos, partidos operários, como que se fundou, né? E quais as características desses partidos, certo? Volta aqui para a editora Paz e Terra, a Era dos Impérios. 1865 a 1914, e o ano é do... não estou encontrando o ano de publicação aqui. 1988. É isso, tá? Obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se nesse canal. Vamos sempre divulgar livros. Semana que vem vamos falar do último livro do Hobsbawm, que é... Claro, né? Você já deve estar imaginando qual é. Mas isso daqui, ó. Que não é da Paz Terra, é da Companhia das Letras. A Era dos Extremos, o Breve Século XX, de 14 a 91. Obrigado por ter assistido a gente. Inscreva-se, compartilhe, financia esse canal. Chave Pix aqui na descrição. Fale com o canal síntese@gmail.com. Os salutados, a vencer, vidas negras importam, fora Bolsonaro. Tchau.